Muitas pessoas têm um entendimento muito pobre sobre fé. Algumas acham que fé é religião, outras acham que fé é emoção, outras acham que fé é repetir frases positivas, outras que é simplesmente acreditar. Mas nada disso biblicamente define fé. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um dos povos mais religiosos da história e os confrontou severamente. Porque Deus não procura aparência religiosa, ele procura verdade. E a Bíblia nos mostra que fé não é o que sentimos, é o que fazemos diante do que Deus diz. Hoje vamos aprender o que é fé de verdade e como ela funciona na prática. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos hoje entendimento. Livra-nos de uma fé apenas teórica, emocional ou religiosa. Ensina-nos a viver uma fé consciente, obediente e prática. Que a Tua palavra nos confronte, nos alinhe e nos leve a mudanças reais. Em nome de Jesus. Amém. Jesus desce do Monte da Transfiguração e encontra uma situação caótica. Um pai desesperado, que não aguentava mais ver o sofrimento do seu filho. Um filho dominado por um espírito maligno. Discípulos frustrados. Nenhuma mudança. Esse pai havia levado seu filho aos discípulos. Eles tentaram ajudar, oraram, mas não conseguiram. Quando Jesus chega, ele liberta o menino. Depois, em particular, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. Ou seja, faltou fé para exercitar a autoridade que o Senhor lhes havia dado. E então ele ensina: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Jesus não está falando de tamanho de fé, ele está falando de fé viva e fé religiosa. Uma semente é pequena, mas reage, ela cresce, ela se desenvolve, ela produz. Fé bíblica não é discurso, é funcionamento. Os discípulos tinham posição, tinham autoridade, tinham convivido com Jesus. E ainda assim Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Não quer dizer que ter fé seja difícil, mas a fé, para ser forte, precisa ser alimentada. Fé fraca é fé negligenciada. Aqui está algo muito importante. Muita gente acha que fé é religiosidade, rituais, costumes, aparência. Mas Jesus condenou exatamente isso. Deus não procura teatro religioso, ele procura verdade. Outros acham que fé é emoção, chorar, arrepios, músicas, mas emoção não é fé. Emoção é uma reação natural do corpo. A Bíblia define fé de forma simples e direta. Fé é obedecer à palavra de Deus, é ouvir o que Deus diz e decidir fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir segurança, mesmo sem garantia. Porque fé não é o que eu sinto, é o que eu faço diante do que Deus falou. Você acorda todos os dias e faz o que tem que ser feito, certo? Se você tem que ir ao trabalho, você levanta e vai trabalhar, mesmo sem vontade. Se você tem que ir ao mercado, você levanta e vai, mesmo sem vontade. Então por que esperamos ter vontade para orar, ler a Bíblia, jejuar? Fé é decisão. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é construída, ela pode ser alimentada ou morrer de fome. Ela cresce à medida que você ouve a palavra, lê a palavra, medita na palavra, obedece a palavra. E aqui entra algo fundamental. Fé sempre envolve decisões. Abraão decidiu obedecer e sair da sua parentela sem saber para onde ia, e ele tinha 75 anos. Pedro saiu do barco. O paralítico tentou se levantar. A mulher hemorrágica decidiu que tocaria em Jesus e seria curada. Eles não sentiram que tinham que fazer isso. Eles decidiram fazer, decidiram obedecer. A decisão vem primeiro, o resultado é consequência. Fé começa na decisão. Muita gente diz que tem fé, mas vive exatamente do mesmo jeito há anos, mesmos hábitos, mesmas desculpas, mesmos medos,
mesmas atitudes, mesmas reclamações. Isso não é necessariamente falta de oração. Tem gente que ora muito e não vê o resultado das suas orações. Às vezes é falta de obediência e às vezes é falta de decisão. Talvez Deus já tenha falado com você sobre algo específico, um hábito que precisa mudar, um relacionamento, um perdão, uma reconciliação, um passo que você precisa dar, mas você vem adiando, esperando sentir, esperando segurança, esperando o cenário mudar. Mas, biblicamente, o cenário muda depois da obediência, não antes. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes queremos os resultados da fé sem o caminho da fé. Queremos a facilidade. Hoje te pedimos, muda nossa mentalidade. Sabemos que o Senhor deu fé para todos, conforme está na tua palavra. Então, pedimos, também como está escrito na tua palavra, nos ajuda na nossa falta de fé. Aumenta a nossa fé. Ensina-nos a viver uma fé prática, uma fé obediente, uma fé consciente. Mostra-nos claramente quais decisões estamos adiando e nos dá coragem para obedecer. Em nome de Jesus, amém. Aplicação de hoje. Decida algo pela fé. Se é um hábito que você precisa mudar, uma pessoa que você precisar perdoar, decida falar primeiro com Deus ao acordar. Decida que não vai desistir de um sonho que você engavetou. Decida que vai cuidar do seu corpo, da sua mente. Decida alimentar sua fé e matar de fome o medo e a incredulidade. Medite nisso. Fé não é o que você sente. Fé é o que você faz diante da palavra de Deus. Pai Nosso, 365 dias, a palavra de Deus para cada dia. Até amanhã.